Nessa aula a gente vai falar sobre hierarquia tipográfica. Para quem não sabe o que é hierarquia tipográfica, basicamente é uma estratégia que a gente utiliza de forma consciente para conduzir o olhar do leitor para a direção que a gente precisa que ele realmente siga. Nesse caso, a gente vai determinar alguns pontos, algumas regras básicas sobre hierarquia tipográfica e vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês também de como que a gente consegue utilizar. Então a gente vai falar sobre tamanho, peso, cor, espaçamento, relevância, proximidade, repetição. A gente vai começar pelo tamanho, e aqui a gente já pode perceber que a gente já tem alguns tamanhos de fonte diferentes. A gente tem 8 pontos, 16 pontos, 24 pontos, 32 pontos. Essa hierarquia aqui foi utilizada com base em uma regra utilizada no UI, que é o segmento de interface de usuário. E aqui a gente tem a regra dos 8 pontos. Então a gente tem 8 pontos, o próximo é o dobro, 16. O próximo a gente adiciona mais 8, fica 24 e assim por diante. Assim a gente já consegue determinar o tamanho da fonte que a gente vai utilizar. Isso aqui não é uma regra, vocês podem utilizar de outros recursos, mas eu gosto de utilizar esse daqui por ser simples, por ser bem tranquilo da gente conseguir aplicar. Por exemplo, eu quero um tamanho para utilizar como título, eu posso utilizar esse daqui. Se eu quiser um subtítulo, eu posso escolher um outro tamanho desse aqui, por exemplo, ou esse daqui. Se eu quisesse um texto corrido, eu poderia pegar esse daqui ou esse daqui. Tudo vai depender de como que eu vou definir essa hierarquia. E aqui a gente está falando basicamente só do tamanho. A gente vai ter outras características, outras regras básicas que a gente vai conseguir utilizar também, como peso, cor, espaçamento, relevância, proximidade e repetição. Nesse exemplo aqui eu estou passando basicamente o primeiro princípio, que é o tamanho. O segundo, a gente vai ter o peso. E para quem não sabe o que é peso, basicamente toda tipografia ela tem vários pesos e algumas tipografias têm apenas um peso. Nesse caso aqui, a gente tem uma tipografia chamada Sharp, vou mostrar para vocês aqui. Essa tipografia aqui é a Sharp Grotesque, e aqui a gente tem vários pesos, como Light, Regular, Medium, Bold, Extra Bold e Ultra Bold. Aqui eu simplesmente ilustrei algumas questões que a gente consegue ter como tipografia, mas eu vou colocar um exemplo bem básico aqui, por exemplo, a gente vai colocar aqui palavra, e aqui eu vou determinar o peso dela. Então aqui eu tenho vários pesos, como Light, Book, Medium, Semi-Bold, Bold e Black. Conforme eu vou modificando esse peso, eu já vou conseguindo perceber que existe de fato essa hierarquia, a gente vai conseguir definir isso de forma muito mais tranquila também. E conforme a gente vai conseguindo modificar o peso, a gente vai começando a perceber que existe uma certa hierarquia. Aqui, por exemplo, se a gente observar, a gente tem a Light, que é diferente da Extra Bold. Então, se eu colocar um título com Extra Bold e um subtítulo como Light, a gente vai conseguir ter essa diferenciação sem nem precisar mexer nas outras configurações que a gente tem aqui, com o tamanho que a gente acabou de ver. Então, mesmo eu tendo o mesmo tamanho, eu consigo diferenciar e criar uma hierarquia só utilizando peso também. Então, aqui eu posso colocar um subtítulo como Light e um título como Extra Bold. A terceira regra básica sobre hierarquia tipográfica é sobre a cor. Aqui eu criei duas cores diferentes, eu deixei esse entre para A com um cinza um pouco mais claro e comunidade plagiados com um verde mais vivo, então mais saturado. E dessa forma eu consigo chamar a atenção primeiro para a comunidade plagiados e depois para o entre para A. E dessa forma eu consigo criar uma hierarquia mesmo utilizando o mesmo peso que a gente tem e o mesmo tamanho, só modificando as cores. E mesmo que a frase comunidade plagiados esteja na segunda linha, eu consigo ler ela primeiro antes de ler o entre para A, porque eu acabei criando uma hierarquia com base na cor. A quarta regra básica é o espaçamento, é que a gente tem dois blocos de texto com a mesma fonte, com o mesmo peso, com o mesmo tamanho também. Então a gente vai ter aqui basicamente a mesma cor, mesmo peso e mesmo tamanho para esse bloco, onde a gente não está trabalhando a regra do espaçamento. E aqui, quando eu aplico a regra do espaçamento, eu tenho aqui entre para a comunidade plagiados, a primeira comunidade focada no mercado internacional. Então eu consigo diferenciar, eu consigo fazer um espaçamento para separar esses dois blocos de informações e assim eu consigo ter uma leitura muito melhor. Eu ainda conseguiria fazer outras configurações aqui, por exemplo, eu posso aplicar a regra do tamanho, para essa aqui, por exemplo, eu posso aumentar um pouquinho aqui, eu posso utilizar a regra do peso, já que é um título, eu quero dar um destaque maior, eu posso utilizar a regra da cor, então eu posso trocar essa cor para verde, e aqui também eu posso utilizar a regra do tamanho e deixar essa tipografia aqui um pouco menor, justamente porque é uma descrição e acaba sendo um texto corrido também. Então aqui eu consigo utilizar várias regras como tamanho, peso, cor e espaçamento para pegar esse bloco de informações e acabar separando em dois blocos através do espaçamento, através do peso, do tamanho e da cor. Eu ainda posso deixar desse jeito aqui se eu quiser, consigo separar. Nesse caso aqui, por que eu não recomendo fazer isso aqui? Porque a gente vai entender um pouco mais quando a gente está falando sobre proximidade, mas nesse caso aqui a gente consegue deixar juntos porque a gente já conseguiu aplicar algumas regras básicas sobre hierarquia tipográfica. Nesse caso aqui a gente ia precisar separar, porque tem o mesmo tamanho e tem as mesmas configurações, então acaba ficando uma leitura até mais fácil se eu deixar desse jeito aqui, do que eu deixar somente um bloco desse jeito aqui, parece que é uma coisa só. A gente vai falar sobre relevância, e relevância basicamente é você pegar as informações que de fato são mais relevantes e você priorizar elas. Então aqui eu coloquei dois blocos de informações, uma com relevância, outra sem relevância.
No bloco com relevância, eu peguei o nome do congresso, que é o 6º Congresso Internacional de Design Gráfico. Aqui eu peguei a descrição, eu deixei com um tamanho bem menor. E aqui, por último, eu deixei as redes sociais e aqui o telefone. Nesse caso aqui, como é uma informação menos relevante que as outras, eu acabei deixando bem menor. Porque não tem como, por exemplo, a gente fazer desse jeito aqui, olha só. Aqui é o sem relevância, então aqui eu não estou levando nenhum tipo de informação como relevante. Eu simplesmente peguei as informações e fui jogando. Então, aqui eu coloquei plagiados no underline oficial, a descrição do evento, um telefone e, por último, bem menor do que se trata o evento. Então acaba ficando um pouco confuso. Redes sociais, isso daqui é sobre essa rede social, esse telefone é para ligar, para entender um pouco mais sobre essa rede social. E esse congresso internacional seria o quê, no caso? Né? Ficar bem perdido, bem confuso. E de fato a gente precisa ver o que é relevante. Então aqui eu acabei aplicando algumas regras também, que a gente já utilizou aqui para trás, como o tamanho, para definir o título, subtítulo e a informação complementar, que seria basicamente o contato. O peso, então esse aqui eu deixei um pouco mais bold. A cor eu não cheguei a aplicar, a gente pode aplicar agora, que é para criar uma diferenciação maior. Então aqui eu já tenho essa questão do peso. A gente tem a descrição, que já vai ter um tamanho menor, que tem essa ideia também do peso e do tamanho da cor, porque é um branco, então acaba se destacando um pouco mais do verde, acaba separando. Né? E aqui o destaque é maior, não porque está verde, só verde no caso, porque ele está bem maior e está com bold e ainda consegui reforçar melhor isso daí com a cor. Então a gente vai ter tamanho, peso e cor nesse daqui e a gente consegue trazer um destaque bem maior para ele. E a relevância é isso que eu tinha falado. Você viu o que é irrelevante, o que é importante, vai começando a hierarquizar essas informações para a gente conseguir ter uma coerência melhor no que está sendo transmitido. Na proximidade, a gente basicamente vai pegar as informações que se complementam. Nesse caso aqui, as informações que se complementam são título e subtítulo. A gente tem esse ícone com a data, para definir a data, e a gente tem o endereço. Então, quando a gente fala de proximidade, o ideal é a gente trabalhar todas essas questões. Aqui a gente também trabalhou todos esses pontos aqui para trás. Com o tamanho, a gente tem esse tamanho diferente desse aqui. Esse aqui é de tamanho um pouco menor que esse daqui. E esse texto é um pouco menor que esse daqui. A gente trabalhou a ideia do peso, então aqui a gente tem um bold. A gente pode trabalhar a ideia da cor, como a gente fez no exemplo lá para trás, para deixar esse título verde, de repente para chamar um pouco mais a atenção também para o título. A gente vai ter o espaçamento, porque a gente tem esse espaçamento entre os blocos de informações que a gente separou por proximidade. Então a gente pegou as informações complementares e deixou próximas uma das outras. Vocês vão entender um pouco melhor quando a gente falar de repetição, quando eu falar dos outros blocos aqui. Mas basicamente proximidade é isso, juntar as informações que são próximas, que são relevantes, que se complementam e fazendo essa separação para que a gente não tenha todas as informações desse jeito aqui, por exemplo. Imagina se a gente tivesse todo o bloco de texto desse jeito aqui. Não fica tão interessante, fica muita informação num bloco só, e é por isso que a gente trabalha essa ideia de proximidade, juntar o que se complementa. E por último, a gente vai ter repetição. E repetição, basicamente, você vai pegar as informações que você já tem aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse primeiro bloco, onde eu tenho o título do congresso. Aqui tem a descrição sobre o que é o congresso. Aqui eu tenho a data. E conforme a data que eu tenho aqui, eu iria precisar de mais informações, como, por exemplo, qual seria o horário. Então, eu pego esse mesmo bloco de informações, eu duplico e eu faço essa repetição. E eu consigo utilizar as mesmas configurações que eu tenho aqui, tanto quanto tamanho, peso e cor, para a gente criar um bloco similar bem do lado. Aqui a mesma coisa, eu tinha um endereço antes, mas eu não tinha outra informação, como por exemplo, qual seria o nome da arena, para que eu pudesse me familiarizar e facilitar melhor o meu deslocamento, o meu encontro do local do evento, do congresso. Então aqui eu basicamente peguei o mesmo tamanho, peso e cor, dupliquei para cá, e a gente tem uma informação complementar a essa informação. Então se a gente parar para observar, a gente tem basicamente 3 blocos de informações. Esse primeiro bloco é o nome do congresso, a descrição, o segundo bloco, a data e o horário, e o terceiro bloco seria o endereço e o local exato. Então aqui a gente acabou utilizando várias regras sobre hierarquia tipográfica, como o tamanho, que a gente conseguiu definir vários tamanhos diferentes. O peso, a gente tem um peso aqui, a gente tem um peso que é o mesmo peso desse, só que o tamanho é diferente. Aqui a gente tem um tamanho também que é bem menor que os outros tamanhos, então a gente conseguiu definir bem isso daqui. O espaçamento, a gente tem um espaçamento entre cada bloco de informações. A proximidade, a gente conseguiu juntar as informações que se complementam e a gente conseguiu criar esses blocos. E a repetição, basicamente, a gente conseguiu separar essas informações aqui. Então a gente tem esse bloco e tem esse bloco. E a proximidade que eu tinha falado para vocês é basicamente juntar, proximidade não, a relevância, né? E a relevância que eu tinha falado para vocês agora nesse último exemplo é basicamente isso. O nome do congresso, a descrição, isso aqui são informações relevantes. Se eu tiver mais interesse em saber sobre questão de data, horário e local, eu vou olhar no próximo bloco, que seria esse daqui. E se eu quiser saber um pouco mais, aí eu vou ler as letras menores.
Então, basicamente, é isso daqui, a hierarquia tipográfica de forma bem simples, bem objetiva, para você conseguir entender e aplicar nos seus projetos. Se eu fosse criar uma aula bem mais elaborada sobre esse assunto, a gente ia gastar algumas horas para conseguir entender exatamente todos os pontos, todas as aplicações, mas eu de fato quis ser bastante objetivo. Nessa aula era isso, eu espero que você tenha conseguido compreender um pouco mais sobre as regras básicas da hierarquia tipográfica. Qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar nos comentários aqui embaixo, que vai ser um prazer responder. Um abraço e até a próxima.